Então, é uma satisfação muito grande de estar aqui falando para vocês, apresentando o nosso acervo do Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro. Trouxe aqui o meu assistente, o Hélio Coelho, para não me deixar mentir, para que não me deixar mentir sozinho. Temos também, aliás, dos pesquisadores que atualmente desenvolvem pesquisa no Mosteiros, também temos o Humberto Neto, que está aqui presente, que faz doutorado na UF e que está conosco nesses dias também. Então, a minha proposta de falar para vocês é apresentar realmente o nosso acervo. Estou nessa me dedico à pesquisa nesse nosso arquivo já há algumas décadas e, ultimamente, nos 5 últimos anos, eu estou à frente desse arquivo, então. Então, eu gostaria de começar aqui apresentando as nossas instalações, o arquivo também chamado de cartório. Ele foi fundado juntamente com o mosteiro no final do século XVI. Hoje convenciona-se o ano de 1590 como fundação do mosteiro. Há uma documentação que diz de 1586, a chegada dos primeiros beneditinos aqui no Rio de Janeiro, mas é uma documentação um tanto imprecisa, então convencionou-se datar o ano de 1590, da fundação do Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro, e essa, então, é a atual instalação do nosso acervo. Esse acervo é composto de manuscritos, impressos, fotografias e audiovisuais. Eu vou falar basicamente de manuscritos e de fotografias. Temos aqui, então, os nossos armários deslizantes. Importa falar que o arquivo passou por diversos ambientes no mosteiro até essa instalação no início do século XXI e antes esteve em diversos outros prédios. Então, um dos documentos mais importantes do nosso acervo é o dietário, que conta desde a fundação do mosteiro, que se fala do ano de 1586. Depois, então, Dom Mateus Ramalho Rocha convencionou, através de outros documentos, falar que o mosteiro foi fundado no ano de 1590. As constituições da Congregação Beneditina de Portugal, elas previam que que cada mosteiro tivesse o seu dietário. O dietário, como pode prever, vem de dies, do latim, o que se registra a vida cotidiana do mosteiro, então, nesse livro manuscrito, o nosso dietário é dividido em 2 partes. A primeira parte, que conta o governo abacial. Naquele período, o governo abacial do século XVI até o século XIX, os abades governavam por triênios. E depois, então, antes era o regime vitalício e depois voltou a ser vitalício, mas do século XVI até o século XIX era período trienal. Às vezes passava um pouco mais, um pouco menos. Então, esse dietário é dividido em 2 partes. A primeira parte, que conta o regime, a atividade do governo abacial, e o segundo momento, a segunda parte desse mesmo documento, registra a morte dos monges, uma biografia, uma mini-biografia, uma nota biográfica, um necrológio. Então, temos aqui o que abre, como folha de rosto, o que abre é uma ilustração, um desenho a bico de pena do mestre Antônio Teles. Vale ressaltar que Antônio Teles era um escravo que tinha o título de mestre e que trabalhou junto com o Frei Paulo da Conceição, que era monge, e os dois assinaram, então, o mesmo documento.
a mim particularmente chama a atenção como que um escravo assina, um documento, junto com o seu suposto patrão. Então, como se pode ver, mas como se imaginar, o brasão de armas, o leão e o castelo, que simbolizam os reinos de Leão e Castela, na Espanha, que formaram a congregação de Valladolid, que é a congregação espanhola, que, por sua vez, formou a congregação beneditina no século XVI, em Portugal, e de Portugal, a água que jorra do castelo simboliza os monges que atravessaram o oceano, então, para fundar mosteiros no Brasil. Vale ressaltar que o Brasil foi o único país, da América que contou com a presença dos beneditinos durante todo o período colonial. Até o século XIX, somente o Brasil tinha mosteiros beneditinos, aqui na América. Então, um outro documento muito importante que nós temos é o livro de tombo. O livro de tombo, onde que se registra os acontecimentos, as posses do mosteiro, temporariamente, né. O arquivo instalado nas catacumbas num subsolo, que sofreu danos por causa da invasão francesa no ano de 1711. Então, aqui, nesse momento, nós perdemos o nosso primeiro livro do tombo. E na década de 1980, foi publicado, a coleção dos livros de tombo, começando, então, do número 2, que, na verdade, fica como o número 1. Então, os 2 documentos, que dão notícias, do início da fundação do mosteiro são esses 2 livros, o livro do tombo e o dietário. Temos documentos avulsos, muitos desses documentos estão transcritos, algum, em manuscrito e outros já datilografados. Então, muitos desses estão publicados, às vezes publicado em facsímile e também, às vezes, publicado já com uma ortografia atualizada. Aqui nós temos a escritura de venda de uma capela lateral do lado da epístola, devido à obrigação que fazem os religiosos do Patriarca de São Bento com o capitão Manuel Fernandes Franco. O mosteiro de São Bento, então, a igreja tinha as capelas laterais que eram vendidas a irmandades ou, às vezes, a um proprietário particular. Então, isso é toda a história do mosteiro sendo contada através desses documentos. Alguns em melhor, outros em não tão bom estado de conservação, mas que ainda são possíveis de pesquisas. Temos aqui um facsímile, o original está no Arquivo Distrital de Braga, em Portugal, e durante o período que falei agora há pouco, do regime trienal, os abades tinham, no final de cada governo, tinham que mandar, então, o livro, o texto, a documentação do que ele tinha realizado durante o seu governo abacial. O nome Estado é porque exatamente o documento começa com a palavra Estado. Estado em que se achou o mosteiro, aí continua no governo do fulano, abade fulano de tal. Aqui temos um outro documento, testamento de Manuel de Brito, doador do mosteiro e da várzea, onde edificaram a igreja e o mosteiro. É um documento, como se diz, como está vendo, foi datado de 1602. Nesse ano também o mosteiro, até esse ano o mosteiro era dedicado a Nossa Senhora da Conceição, e que depois, exatamente nesse ano, então, o governador Francisco de Sousa, querendo homenagear Filipe II, que governava Portugal e Espanha, substituiu o oráculo de Nossa Senhora da Conceição por Nossa Senhora do Montserrat.
A conservação desses documentos, então, procuramos manter numa temperatura de 20 graus, mantendo a umidade entre 40% e 60% de umidade. Como eu já falei agora há pouco, alguns já foram transcritos e outros manuscritos e outros ainda datilografados. E temos também, como podemos ver aqui, alguns já digitalizados. Uma grande parte já está digitalizada e eu procuro ir digitalizando à medida do que determinados documentos vão sendo solicitados, eu já prefiro disponibilizar uma cópia digital para o pesquisador. Temos também um outro documento chamado crônica, né? Então, temos aqui uma crônica de 1646, a relação do princípio e fundação do Mosteiro de São Bento de Nossa Senhora da Conceição, na cidade do Rio de Janeiro. Como eu já falei agora há pouco, inicialmente era Nossa Senhora da Conceição e depois passou a ser Montserrat. Então, o documento, embora às vezes pareça estar em estado bastante precário, temos que levar em consideração a umidade, né? Sobretudo o período em que esteve instalado, que o arquivo esteve instalado nas catacumbas, que é um subsolo, então, um local de bastante umidade. Depois também a quantidade de insetos nesse nosso clima úmido. Isso dificulta muito a manutenção e a sobrevivência do documento. Então, procurando manter a umidade naquela faixa que eu falei, de 40% a 60%, e na climatização também, isso evita um pouco a deterioração desses documentos. Agora, essa climatização é uma coisa mais recente, né? Porque é uma coisa do século XX, então 300 anos antes não tinha como climatizar essa documentação. Auto de posse da Fazenda do Iguaçu, particularmente aqui a Elaine e a Tânia, que estão aqui hoje e que se dedicam ao estudo da nossa Fazenda do Iguaçu, onde hoje temos o Centro Dom Odilon Moura, que é o antigo mosteiro da Fazenda do Iguaçu. Então, a Fazenda do Iguaçu, uma pequena gleba doada por Jorge Ferreira, o velho, foi doado ao Mosteiro de São Bento e que depois o mosteiro foi comprando outras propriedades até formar uma grande fazenda, então, nessa margem do rio Iguaçu, que depois deu origem à cidade, o que hoje é a Nova Iguaçu. Aqui está o mosteiro, então a sede da fazenda, o mosteiro hoje está sendo restaurado. Aliás, o presidente do IFAM falou aqui que, dentre as obras citadas pelo presidente do IFAM de restauro, particularmente no Rio de Janeiro, citou esse mosteiro no atual município de Duque de Caxias. Essa fazenda pertenceu ao mosteiro, então, até o ano de 1922, quando, então, a propriedade foi desapropriada por uma questão de saneamento da Baixada. Então, dentre os manuscritos que nós temos no nosso arquivo, destaca a seção de cartas de profissão religiosa. Durante o século do século XVI até o início do século XX, o monge tinha sua formação durante apenas um ano, o noviciado, apenas um ano. No final do noviciado, então, já redigia a sua carta de profissão. Então, portanto, até o início do século XX, apenas uma carta de profissão. Depois do início do século XX, há uma modificação no Estatuto da Vida Religiosa, então já não faz mais a profissão perpétua logo depois do noviciado, mas sim, depois do noviciado, faz uma profissão trienal
e depois a profissão perpétua para os irmãos conversos e a profissão solene para os monges. Então, portanto, se antes tínhamos apenas uma carta por religioso, agora passamos a ter 2 cartas de profissão religiosa, incluindo também depois uma outra carta que é redigida por ocasião dos 50 anos de profissão religiosa, portanto, o jubileu áureo. Eh, então, as cartas, esse total de documentos compostos de 1602 a 2022 é um total de 400, salvo engano, acho que 596 cartas. 590, por aí. Talvez apareça o número por aqui. Ah, está aqui, 597 cartas. No primeiro momento, essas cartas foram redigidas sob a vigência da congregação portuguesa. A partir do início do século XX, foram redigidas sob a vigência da congregação de Boiron, na Alemanha, que atuou na restauração, no repovoamento do nosso mosteiro. Importante também que, sobretudo do século XVI ao século XIX, mais precisamente do século XVII, porque as primeiras cartas são de 1602, por vezes são documentos únicos. Determinado indivíduo tem apenas essa carta de profissão. Não existia registro de nascimento naquele momento. Então, uma vez danificada, uma vez perdida, essa carta de profissão religiosa é como se a pessoa deixasse de existir, é cair no total esquecimento. Então, registro único de sobrevivência da memória dessa pessoa. Falamos um pouco, então, já da restauração dos boironenses. Os monges de Boiron começaram a restauração pelo mosteiro de Olinda, da congregação beneditina do Brasil, pelo mosteiro de Olinda, em 1895, e chegaram aqui no Rio de Janeiro em 1903, liderados por Dom Gerardo Vancalum, que hoje dá o nome à rua que dá acesso ao mosteiro, Rua Dom Gerardo. Já falei agora há pouco. Então, de uma carta no primeiro momento, depois 2 cartas e, finalmente, a carta de jubileu. Aqui, então, começo a mostrar algumas das cartas. Uma das primeiras cartas redigidas no Mosteiro de São Bento, aqui do Rio de Janeiro, foram 2 desse mesmo ano. Frei Mauro Ferreira, que professou aqui e morreu aqui. Depois era natural de Braga e viveu aqui no Rio de Janeiro. Professor e estava aqui. Uma coisa importante é que, como eu disse agora há pouco, a importância dos outros documentos, você casando os dados, as informações com determinados documentos, você consegue formar uma biografia, a biografia de determinado monge. No caso, esse monge foi o 12º que faleceu aqui no Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro e se encontra escrito no que eu falei agora há pouco, na segunda parte do dietário, que é o necrológio. Então, como pode ver, é uma nota breve da biografia desse monge. Então, a importância desses manuscritos para a composição da história. Depois, um outro monge que professou juntamente com o Frei Mauro, que falamos agora há pouco, foi o Frei Plácido das Chagas. O Frei Plácido das Chagas professor no Rio de Janeiro, mas perdemos de vista o itinerário dele. Ele foi abade, teve uma hierarquia, uma projeção hierárquica maior do que o companheiro dele, que perseverou aqui no nosso mosteiro e que faleceu e está registrado no dietário.
Já esse Frei Plácido, geralmente, depois que terminava o triênio abacial, era enviado a um outro mosteiro, e muitas das vezes esse mosteiro não conservou o seu dietário, e foi o que aconteceu com ele. Ele foi para um outro mosteiro que não manteve o seu dietário atualizado, então as únicas informações que temos a seu respeito é a carta de profissão e a crônica que está no dietário sobre o governo abacial. Essa é a carta de profissão do Frei Leandro de São Bento. Foi um monge que professou em 1617, que começou a construção da igreja no ano de 1633. Uma outra questão aqui, que vale a pena ressaltar também, essa carta de profissão, às vezes, ela induz a um determinado equívoco por carta, né? Que às vezes você pensa uma carta, a redação de uma carta propriamente dita, mas é mais no sentido de documento, no sentido de ata. Portanto, ela é considerada também denominada ata ou cédula de profissão. É cédula porque ela muitas das vezes tem a forma de uma cédula monetária. Por isso, então, esse nome de cédula. Aqui nós temos uma carta particular, que é a carta de Frei Domingos de Santa Maria. O estado de conservação dessa carta é um pouco preocupante, porque é uma carta muito delicada, é um rendilhado, ela é uma carta toda picotada, é um papel com lâmina de ouro. Você pode observar que tem folha de ouro, que tem é, é uma é um aplique de folha de ouro, e depois dos recortes, ela forma determinados elementos. Uma dessas pequenas flores já caiu, então a manutenção, a conservação dessa carta requer um tratamento muito especial. E, como eu falei agora há pouco, às vezes é um momento único, como é o caso desse Frei Domingos de Santa Maria, que professor teve esse trabalho de elaborar esse documento e que não temos mais nenhuma notícia dele. Uma vez se perdendo essa carta, esse documento, ele cai completamente no esquecimento. Aquelas outras que eu mostrei, então, foram do século XVII e o século XVIII. Aqui temos uma já mais moderna, de 1949, que é Dom João Evangelista de Oliveira Ribeiro Enu. É interessante que o Dom João veio para o nosso mosteiro, entrou para o nosso mosteiro, e era neto de um dos artistas que veio na missão francesa, trazida por Dom João VI. Aqui uma carta de jubileu de Dom Plácido Guimarães, que foi organista. E veja a simbologia, né? A carta, a letra capitular retrata exatamente um órgão, o órgão de tubos da coroa. Então, a importância, a identidade desse monge retratada aqui nesse documento. Um outro problema que temos com a nossa documentação, aqui nós temos uma carta de profissão de 1784, já na vigência da ferrogálica, uma tinta à base de ferro. Esse é um material muito danoso à nossa documentação. Elias, como estamos de tempo? Quanto tempo falta? Tá bom, obrigado. Uma outra coisa, uma outra carta de profissão, aliás, essa aqui não é carta de profissão, é uma carta de jubileu do Frei José de Santa Maria de Santa Escolástica. Veja o estado de conservação. Professor em 1871, no mosteiro
de São Paulo, fora dos muros, em Roma, comemorou o seu jubileu aqui conosco, mas um papel um tanto ácido, e veja o estado de conservação, então, dessa carta. A preocupação, então, naquele momento, de redigir, não havia essa preocupação da qualidade do papel, né. E hoje me preocupa muito, porque muitos documentos são apenas de forma digital, então, e com o mínimo pode desaparecer. Aqui nós temos também o catálogo da nossa Casa da Livraria, que é a Casa da Livraria é uma biblioteca chamada Casa da Livraria pelos monges dali do século XVIII, e que foi recentemente publicado, por um pesquisador que fez a pesquisa no nosso mosteiro, e e imprimiu esse catálogo, então, feito em manuscrito por Frei Gaspar da Madre de Deus, que foi abade do nosso mosteiro e depois faleceu no Mosteiro de Santos. Aqui é a biblioteca, mostrando um pouco, alguns presentes já conhecem, já tiveram a oportunidade de estar na nossa biblioteca. Aqui foi uma visita, deixa eu ver se o Elias está aqui, não. Ah, não, foi depois, você foi um passeio antes. É. Finalmente eu entro agora na parte, mais tudo é muito importante, mas aqui no âmbito da fenomenologia, que eu já falei ontem aqui, antes de ontem, salvo engano, essa questão da importância, da complementação de informação, esse diálogo mesmo dos monges, vivos já com os monges falecidos. Não é um esoterismo, por favor, mas um diálogo através da fotografia. Eh, Acabei de falar da preocupação da fotografia que nós digital. Daqui a pouco, o que será registrado, de documento, a fotografia daqui a pouco, como será guardada. Hoje se fotografa muito, mas se perde muito mais do que na época em que se fotografava e imprimia essas fotografias. Então, nosso acervo de fotografias começa do século XIX, e temos, então, um acervo muito importante. Agora, às vezes, essas fotografias não estão identificadas. Uma fotografia não identificada, não pode induzir a erros, pode não significar nada, mas, pelo contrário, pode, pior de não significar nada, é induzir ao erro. Essas fotografias, às vezes, estão identificadas, nem todas estão identificadas. Essa aqui eu coloquei, chamando a atenção que ela está identificada. Eu, sendo um monge do século XX, XXI, se não tivesse essa identificação, não teria a menor noção de quem teria sido esse monge. Então, portanto, é importante essa identificação. Essa identificação, às vezes, está na frente da fotografia ou, por vezes, está no verso. No verso é muito complicado, porque, às vezes, a fotografia é colada, se perde, então, a informação. Por outro lado, às vezes, a escrita, a identificação está na frente da própria fotografia. Às vezes, isso irrita alguns pesquisadores, mas, de uma certa forma, ela está mais protegida aqui, está mais visível, e hoje, com o processo da computação, isso é fácil de corrigir. Uma fotografia, através da digitalização, você pode tirar essa identificação, o que é, de uma certa forma, comprometedor. Aqui, então, ali nós tivemos o caso da identificação de um monge, aqui nós temos a identificação de um espaço. Se não tivesse essa identificação desse espaço, eu hoje, como qualquer uma outra pessoa da atualidade, qualquer um outro monge, qualquer uma outra pessoa que conhece esse espaço, não teria condição de identificar esse espaço. Aqui, em 1919, o mosteiro criou o Abrigo do Marinheiro,
então acolhendo os marinheiros. Então o mosteiro, então, instalou, esses marinheiros lá nas instalações do próprio Mosteiro de São Bento. No início, em 1907, o Dom Gerardo criou a missão do Rio Branco, que hoje é o Rio Branco, está no atual estado de Roraima. Missão do Rio Branco, mas hoje é o atual estado de Roraima. Naquele momento, as câmaras fotográficas passavam a ser de fácil aquisição, então alguns monges, sobretudo os vindos da Europa, podiam trazer as suas câmeras, outros já compravam por aqui. Então, nós temos um acervo muito grande do início do século, da primeira metade do século XX. Uma questão bastante rara é esse acervo que temos, é um acervo fotográfico de Dom Crisóstomo Pampheder. Dom Crisóstomo Pampheder foi um alemão que viveu aqui no Rio de Janeiro na primeira metade do século XX e desapareceu no Alto da Boa Vista. Com os monges, tem até hoje uma casa no Alto da Boa Vista, e o Dom Crisóstomo Pampheder saiu numa manhã para fazer uma caminhada e foi da nossa casa, que está perto do quartel de frente do Colégio Santa Marcelina, e foi caminhando em direção à mesa do imperador, e nunca mais foi visto, nunca mais apareceu em lugar nenhum. O jornal da época deu atenção a isso, saíram várias matérias falando do desaparecimento, nunca mais se teve notícia nenhuma de Dom Crisóstomo Pampheder. Então, temos registros em fotografia e por escritos dele, temos muitos manuscritos dele também. Pesquisas nas mais variadas áreas. Então, temos aqui, o mosteiro tem material para pesquisa a partir de arte, a botica, temos tese de mestrado e doutorado, através de medicina, farmácia, medicina, através da botica. Era o boticário, como se diz, o laboratório de medicamentos dos monges dali do século XVII ao século XIX. Então, música, política, não tudo. Aqui é uma relação imensa dos diversos temas que podem ser pesquisados no nosso arquivo. Nacionalidades, pessoas que vêm de outros países pesquisar no nosso arquivo. Temos da França, Canadá, atualmente temos uma pesquisadora da Inglaterra, também às vezes vem dos Estados Unidos, algumas publicações, alguns monges que publicaram aqui no nosso mosteiro. Temos várias outras publicações, não coloquei aqui, inclusive da Fazenda do Iguaçu, temos recentemente a publicação do Vitor Hugo, que foi dissertação de mestrado, agora já está no doutorado, publicou já a dissertação de mestrado sobre a escravaria beneditina do Iguaçu. Aqui, dentro dos monges que publicaram no século XX, então, temos o Dom Joaquim de Grangeiro de Luna, o Dom Clemente da Silva Nigra e Dom Mateus Ramalho Rocha. E era isso que eu tinha que falar. Muito obrigado pela atenção de vocês.